João, pulando aqui um pouco na pergunta da Vera, queria ouvir você um pouco sobre essas referências culturais do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é o primeiro conservador pós-ocidental do Brasil. Ele é anti-lusofonia, ele é anti-Europa, ele é anti-iluminismo, ele não tem nenhuma das referências tradicionais do conservadorismo brasileiro e ele se projeta muito mais no Orbán, no Putin, no Netanyahu. Em que medida você acha que esse conservadorismo pós-ocidental do Bolsonaro impactou a imagem do Brasil na Europa e impactou a forma como filósofos, cientistas políticos observam o fenômeno do conservadorismo, além do mundo europeu? Olha, o populismo, não há nada de errado com o populismo numa sociedade democrática. Uhum. Toda a política democrática tem uma dose de populismo. Eu não conheço nenhum candidato ao cargo de Presidente da República que não tenha dito numa campanha: eu vou mudar tudo em Brasília ou em Washington, vou fazer a limpeza, etc. Ou seja, o populismo faz parte das democracias e pode até ajudar as democracias, no sentido que sinaliza problemas que os políticos tradicionais ou os partidos tradicionais não estavam a vislumbrar. Nos Estados Unidos isso é claríssimo, desde finais do século XIX. Sempre que existe uma expressão populista, os partidos democrata ou republicano tiveram sempre a inteligência para integrar estas preocupações populistas de uma forma mais racional e moderada. Sempre foi assim. O caso do Roosevelt, ele conseguiu fazer isso, o Reagan conseguiu fazer isso. Pela primeira vez o que aconteceu nos Estados Unidos, não sei se isso aconteceu no Brasil, porque não conheço a realidade brasileira com esse detalhe, é que nos Estados Unidos os partidos estiveram surdos para todos os sinais populistas que foram enviados a partir da década de 90. Surgiram vários, o Buchanan, o Perot, Ross Perot, depois o Tea Party, depois isto. Mas os partidos tradicionais não foram capazes de integrar estes sinais. E o que acontece o que o populismo tem de pior, é quando ele chega ao poder. Sem mediação, sem filtros, sem nada. E o problema do populismo começa quando ele é eleito. Não quando ele está apenas a sinalizar problemas da sociedade que são problemas importantes e que têm que ter uma resposta. Porque a partir do momento em que o líder populista é eleito, há sempre a tentação de ele começar a desmontar a outra parte da democracia. A outra parte da democracia é o liberalismo. A existência de instituições independentes, um judiciário independente, a imprensa independente, etc, etc, etc. E no caso do Bolsonaro, ele faz parte desta vaga, que é uma vaga, digamos assim, ocidental, em que, por incapacidade das elites políticas tradicionais de responderem a problemas sérios das suas populações, o que acontece é que os líderes populistas acabam por chegar ao poder sem filtro, sem pagarem portagem, e esse é que é o verdadeiro problema. Ou seja, o verdadeiro problema do populismo não é ele existir numa sociedade democrática, porque ele existe sempre, é ele chegar ao poder sem filtro.